Opa, beleza? A aula de hoje, né, é sobre plano inclinado. É uma aula e é uma atividade também, beleza? Uma atividade online. Então, durante a aula, nós vamos construir o triângulo, decompor as forças, né, a força peso no caso, discutir todas as forças, fazer todos os cálculos bonitinho e no final da aula vocês vão me entregar isso como atividade, beleza? Serão 3 triângulos, um triângulo de 30 graus, né, de inclinação 30, inclinação 45 e inclinação 60. O objetivo é comparar o que acontece ao longo dessas variações ao longo da variação da inclinação, o que acontece com os componentes da força-peso, beleza? Vamos lá então. Qual que é o objetivo? O objetivo é, eu peguei como referência aqui o transferidor, né? Coloquei como se esse ponto aqui fosse o centro dele aqui, tá? 0 graus. Tracei uma reta horizontal aqui, tá? E se eu traçar uma vertical certinho aqui, eu vou ter um 90. Então eu inverti um pouquinho. Coloquei aqui como 0, aí tem uma linhazinha mais fraquinha aqui que é vermelha e coloquei 90 graus lá em cima. Beleza? Beleza, que aí eu tenho. Só que eu fiz o seguinte, e sugiro, só para ficar fácil de comparar com o meu. Não é que é o jeito, que é o único jeito de fazer, não, tá, galera? Mas eu coloquei essa reta mais escura aqui, eu coloquei 3, 6. Ela toda tem 8, mas observe que eu estou usando só 6 centímetros ou 6 quadradinhos maiores. Ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu parei aqui que vem um tracinho. O tracinho do 90 tá aqui, ó. Tá? O tracinho do 90 tá Ô, aqui. Carlos, Oi. essa reta pode fazer direto de caneta ou vai precisar apagá-la depois? Essas duas de cima aqui, tá? Eu sugiro que seja bem fraquinha, de lápis mesmo. E a próxima, essa de baixo pode ser de caneta. Essas duas aqui bem fraquinhas, só para servir de referência. São referências, 0 graus, 90 graus. 6 quadrinhos aqui, vão dar mais 6 aqui também, ó, 90 graus, tem que estar 6 quadrinhos acima, ou 6 centímetros, quem estiver usando a régua, vai dar certo do mesmo jeito. Então eu tenho 6 centímetros na régua aqui embaixo, mais 6 centímetros na régua aqui em cima, e o 90 graus lá em cima, tá? Quando eu unir bem fraquinho aqui de lápis, ó, essas duas pontas aqui, o 90 graus e o 0, vão dar 6 diagonais. Quem está com papel em branco não vai enxergar 6 diagonais, né? Mas quem está com papel milimetrado, que é esse aqui, vai enxergar 6 diagonais, olha só. Eu cortando o triângulozinho aqui, ó, no meio, ó. Cortando no meio. Então vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonais. Então, eu fiz de propósito porque os números ficaram mais fáceis, assim, ó. 6 centímetros mesmo, quadradinhos mesmo, tá? Aqui também, e aqui ficaram 6 diagonais do mesmo quadradinho. Porque esse lado aqui é maior, né? Porque ele é oposto a um ângulo de 90, né? Eu coloquei uma reta horizontal e uma vertical, então tem um ângulozinho de 90 aqui. Aí isso aqui, ó. Agora, quem está com papel em branco, ele vai traçar uma reta aqui, vai botar a régua e vai dividir isso aqui para mim em 3 partes iguais. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Se tiver alguém com papel milimetrado em branco aí, pode falar, tá ok? Só você traçar uma reta aqui fechando a diagonal, a hipotenusa, né? Que são as diagonaisinhas aqui, e dividir ela em 3 partes iguaizinhas. Ah, cara, mas o meu vai dar 1,5 cm, 1, não sei quanto. Não tem problema. O importante é que tenha 3 partes iguais. Até aí tudo bem? Até aí todo mundo já fez? Valores aqui que eu vou precisar, né? Para usar seno e cosseno, tangente não, tá? Tem como usar? Claro que tem, mas geralmente a gente usa seno e cosseno, porque eu vou falar de cateto oposto, de cateto adjacente, vou relembrá-los aí. O transferidor, né? Bacana seria quando você não tem, você imprimir ele num plásticozinho, né? Que aí fica bom de mexer, transparente. Mas ele está aqui só de referência, só para explicar por que eu peguei 90 e 0 e por que eu dividi isso aqui em 3, né?
É só para isso mesmo, beleza? Tanto que quem não tiver não tem nenhum problema, né? Vocês acabam de fazer aí, eu vou explicando por que sem riscar nada ainda, claro, por que eu dividi isso aqui em três. Aí eu vou usar o transferidor aqui para nos ajudar. Como eu peguei 90 graus certinho, né? É como se fosse quase um quadrado aqui, só que eu cortei ele no meio, ó, 6 mais 6. Aqui são 6 diagonais são maiores, né? Lógico, né? Então, como eu peguei esse lado de baixo aqui, ele é idêntico a esse lado de cima. Beleza. Aí eu estou fazendo analogia, eu estou comparando ele, tá? Com o meu transferidor aqui, do 0 ao 90. Se eu dividir ele em três partes iguais, observe bem que eu vou ficar assim, ó. Se eu dividir ele em três partes, vai ser 30, mais 30, mais 30. Aí eu tenho todos os ângulos que eu preciso, né? Se eu riscá-lo, né? Se eu pegar aqui e passar pelo 30, em relação à horizontal, eu tenho 30 mais 30 em relação à horizontal, né? Eu devia ter girado isso aqui. Em relação à horizontal, eu tenho. Deixa eu riscar aqui enquanto. Vou riscar é o transferidor mesmo. Então, se eu pegar aqui a origem, né? Deixa eu. Se eu pegar aqui a origem e passar pelo 60, tá, mas é 60 graus, Carlos. Tá, tudo bem. É 60 graus. Só que em relação ao 90, que é horizontal, tá? É só 30. O próximo traço, se eu passar por aqui, ó, vou até colocar uma coisinha diferente. Ah, mas você passou pelo 30. Mas se eu comparar em relação ao horizontal aqui, quem que é horizontal? Né? A horizontal é essa que eu coloquei de preto aí, ó, passando aqui embaixo, tá? Então, na verdade, eu só queria que você olhasse, ó, da laranja até a preta, que eu tenho 30 graus, ó, do 90 ao 60. Até a verdinha, eu tenho 60 graus, 30 mais 30. Né? Então, da preta até a verdinha, eu tenho 60. Então, eu estou mexendo na inclinação, né? A reta na inclinação aqui. Aí, se eu quero uma reta de 45, eu vou trabalhar os três, né? 30, 45, 60. Aí eu passo aqui no meio, ó. Eu saio aqui da origem, tá? E passo pelo meio aqui certinho, né? Entre o 30 e o 60, eu passo ali que vai ser a de azul. Então, a de azul em relação à preta aqui, que é horizontal, eu tenho 45 graus. Que já é esse traço que eu fiz aqui, né? Se você for olhar, né? Já é esse traço que eu fiz aqui, ó. Tá? Por que eu sei que é esse traço? Porque para obter um ângulo de 45, basta pegar um quadrado e cortar ele no meio. Olha só, aqui eu tenho 6 quadrinhos, aqui eu tenho mais 6, né? Se eu fechasse aqui, teria mais 6, mais 6. Então, eu cortei no meio aqui, ó, tá? Mas vamos devagar, beleza? Então, esse seria um exemplo aqui, tá ok? Posso ir embora? Bem, Pode. o primeiro triângulo que eu vou traçar aqui é o triângulo de 30 graus, tá? Eu vou riscar ele bastante aqui, tá? Mas eu já tenho eles prontos aqui, tá ok? Então, eu vou fazer aqui do lado, só esse pedacinho que falhou aqui. Eu vou fazer aqui um plano horizontal, fiz um quadradinho com 1 centímetro de lado, né? E fiz a força-peso aqui, calma que eu vou terminar de desenhar a pontinha dela aqui. Fiz a força-peso também com 1 centímetro. Quem tem um papel milimetrado é o comprimento de um quadrinho desse aqui. Quem está usando a régua 1 centímetro. Do jeito que ficou aqui, vai ter que usar a régua mesmo. 1 centímetro. Por que eu estou pedindo para fazer 1 centímetro? Pelo seguinte, galera. No final, que é a semana que vem, quando a gente for comparar as componentes do peso, a gente tem que ter analisado o mesmo peso em todos os triângulos. Então, no triângulo de 30, de 45, de 60, eu sempre vou desenhar a força-peso 1 centímetro. E as componentes? Nossa, Carlos, eu nem sei o que é componente ainda do peso, tá? As componentes, elas vão surgir naturalmente. E eu vou mostrar com muita calma e pretendo e desejo ser interrompido se tiver alguma dúvida aí, hein? Então, isso aqui é a força peso, tá?
Eu vou usar aqui. E como ele está num plano horizontal, veja bem, como ele está num plano horizontal, já não vou fazer isso no inclinado. Como ele está num plano horizontal, eu sei que, vou até desenhar aqui do lado, eu sei que a normal vai ter exatamente o mesmo tamanho. Vou colocar ela aqui de azul para chamar a atenção. Então, eu vou desenhar ela aqui, tá? Aqui bem do ladinho aqui de nada, só para não, tá? Eu vou desenhar ela com 1 centímetro também, só que para cima. Então, vamos lá. Então, essa daqui de baixo é a minha força-peso. Essa aqui é a minha força-peso, que eu desenhei aqui. Opa. Força-peso. E a de cima é minha força normal. Estão lembrados do elevador, né? Eu desenhei isso o tempo todo lá. Só que lá no meu elevador, só que lá não exceda o que a gente tinha desenhado antes, tá? Faz a pontinha da seta, não deixa ela passar de 1 centímetro aqui, tá? Eu tentei ter esse cuidado aqui embaixo, Então, esse carinha aqui, faz a setinha daqui para baixo, ó. Pra você não exceder 1 centímetro, tá? Esse aqui é a normal. Ela, quando está num plano horizontal, ou está em repouso, ou está em movimento uniforme, ela é do mesmo tamanho do peso. Então, vai e faz a setinha para trás aqui, ó, sem exceder o comprimento, tá? Para ficar bem preciso. Então, isso aqui é a força-peso, tá? Eu sei que, nesse caso, tá? Tá em repouso. Só para lembrar do elevador. Tá em repouso. Ou tá em movimento uniforme, tá? Beleza. Nesse caso, o peso em módulo, né, em termos de valores, ele tem o mesmo valor da normal. A normal tem o mesmo valor do peso, a ordem correta é essa. A normal tem o mesmo valor do peso porque está na horizontal, tá ok? Como está em repouso ou movimento uniforme, tem alguma outra força? Não. Por que eu desenhei a normal de 1 centímetro, igualzinho o peso? Porque eu estou em repouso, estou em movimento uniforme, e nessa situação eles são iguais, em módulo. Em módulo. Por que em módulo? Porque um aponta para baixo, o outro aponta para cima. Eu não sei se você vai falar que quem aponta para baixo é positivo e quem aponta para cima é negativo, ou se você vai falar o contrário. Porque a referência, né, depende de você. A referência, ou se você vai falar que quem está para cima é positivo e quem está para baixo é negativo, não sei. Mas o que importa é que em módulo, em valores, né, em módulo ou valores, né, eu sei que eles são iguais. Só que lá nos elevadores, os módulos, tá? Só que lá no elevador não era, né, porque existia movimento. E aqui no plano inclinado, mesmo que não exista movimento, tá? Eu vou adotar que não, o plano está inclinado. Então, como que eu vou afirmar que o peso é igual ao normal? Então é isso que a gente vai começar a investigar aqui, tá? Mas calma aí, eu vou colocar um bloco no plano inclinado? Eu vou colocar um bloco no plano inclinado. Coloquei um aqui do lado para lembrá-los como é, ok? Aí isso aqui, esse slide também eu vou passar para vocês, tá? Então eu vou desenhar. Aí eu quero que todos desenhem o quadrado, o quadradinho, do mesmo tamanho do que está no papel milimetrado. Tá? Calma aí que apareceu um aviso. Não era para desenhar esse de cima, não, cara? Esse aqui não precisa não, tá? Mas é para explicar para vocês aí. Mas se desenhou, não tem problema não, tá? Não tem problema E nenhum. pode Eu apagar o peso. desenhei, eu escrevi, eu fiz tudo. Tudo que tá aí, tá aqui. Ótimo, ótimo. Porque é bom para você ir compreendendo também. Então, esse cara, esse quadradinho aqui, ó, que é o mesmo que eu coloquei aqui, eu vou colocar ele no plano inclinado para ver o que que acontece. Ao colocá-lo aqui, ó, eu vou ter que dar um girozinho, né, de 30 graus, né, galera? Porque o meu plano tá 30 graus, ó. É até bom que eu confiro se eu desenhei Vai direito. precisar do vermelho? Oi? De novo? Pode apagar a parte vermelha? Esse cara Ou do vai lado precisar? aqui? Pode. Vai. Então, olha só o que eu fiz.
Só para conferir, eu fui lá, desenhei o quadradinho e dei um giro nele de 90 graus. Então quer dizer que o meu desenho do triângulo aqui está até aproximado, né? Tá bacana. Tá bacana porque realmente eu tive que girar o quadradinho aqui exatamente, tá? Eu tive que desenhar ele aqui exatamente com uma inclinação de 30 graus. Então, eu estou numa rampa, tá? Eu estou em uma rampa. É essa ideia que eu quero que você tenha em mente, tá? Não precisa disso. É essa ideia que eu quero que você tenha em mente. Você está em uma rampa, tá ok? De inclinação 30 graus. E tem uma caixinha ali. E você quer analisar quais são as forças que atuam nessa caixinha. Beleza? Tá certo? Bem, antes de começar a desenhar, vamos pensar o seguinte, tá? A gente vai fazer isso, né? Estamos fazendo isso juntos. Eu não queria que vocês ficassem, nossa, deixa eu copiar esse negócio, eu quero ficar preocupado. Entendam, tá? Não preocupa não. Então aqui, ó, gravidade, não tem jeito, onde eu estiver, gravidade, tem que ter gravidade, né? E se eu estou em contato com uma superfície, tá? Superfície, então, automaticamente, eu também estou sujeito a uma força. Se eu encostei na superfície, gente, eu estou sujeito a uma força, tá? Então, de cara, eu sei que surgirão forças, né? Devido à gravidade e talvez mais de uma devido à superfície. Então, vamos lá. Gravidade é a nossa querida força-peso, ok? Nossa força-peso. Nossa força, vou escrever muito aqui não, tá? Tá gravado mesmo. Senão eu não consigo desenhar, calcular tudo que eu tenho que calcular aqui. Bem, é nossa força-peso. Mais alguma de origem gravitacional? Não. Mais nenhuma. Superfície. A partir do momento que eu encosto numa superfície, eu tenho uma normal. Ok? Tenho uma normal. Beleza? Eu tenho uma normal aqui. Tranquilos? Galera, só um instante. Então, galera, seguinte, tem o normal, né? Vocês viram aqui, contato com superfície surge normal, mas surge também, tá? Atrito. Estão lembrados da última aula? Surge também atrito, tá? Então, vou colocar um FAT aqui, ó. Tá ok? Vou colocar um FAT aqui. Então, tá aí. Essas são as forças que estão presentes aqui. Se você falar assim, não, cara, mas tem uma cordinha aqui, beleza, então vamos colocar tensão? Não tem, tá? Mas se você conseguir identificar alguma que você explique a origem dela, ótimo, a gente vai colocar aqui. A princípio só tem influência do planeta e a influência da superfície. E a superfície está na vantagem aqui, digamos assim, né? Ela consegue exercer duas forças. Uma que é normal e a outra que é a força de atrito. Beleza? Então tá aí. Essas são as forças que eu tenho que desenhar ali. Tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Então tá aí. Beleza, então vou começar a desenhar, tá? Só que a ordem de desenhar, vamos aqui, a ordem de desenhar é o peso primeiro. Por que o peso? Porque o peso é mg. O peso é uma coisa constante que depende do planeta, não depende da superfície. A superfície aqui agora está inclinada. Então vou fazer o que eu acho mais fácil, que é desenhar o peso. Por quê? Quem exerceu a força-peso? Tá? Eu vou. Talvez eu tenha dado uma vacilada aí. Na hora do vídeo ele vai ficar meio. Acho que eu. Beta de referência no início, tá? Fica meio estranho, mas vocês vão perceber qual que é o propósito disso aqui, tá? Aqui eu poderia ter feito um também. Bem, aqui não faz muito sentido, mas aqui teria um eixo X também. Sim. Só que não está movimentando na direção horizontal e nem há possibilidade disso, né? Porque ninguém está exercendo força, tá? Agora aqui há a possibilidade. E se ele escorregar? E se ele descer?
Então há a possibilidade de um movimento nessa direção, sim. Por isso que eu coloquei esse X aqui, tá ok? Agora eu vou fazer um Y. Eu quero uma direção aqui, ó, na vertical. Vamos ver se eu... Opa. O Y tem um ângulo 90 graus com a superfície, tá? Ele tem um ângulozinho, ó, como se isso aqui fosse essa quininha aqui, ó, gente, fosse um ângulo de 90 graus. Porque se você tem um ângulo de 90 graus com o bloco, você tem um ângulo de 90 graus com a superfície também, que eles estão na mesma inclinação. Então, isso aqui são minhas referências, tá? Faz ele mais fraquinho aí, que são suas referências. Olha o que aconteceu com o peso. Ele não está nem na direção X, que tem uma possibilidade de movimentar, e nem na direção Y. Caso e daí que não está na direção Y? Eu preciso saber o valor da normal. E ele nem na direção Y ele está. Ok? Então, ele não está em nenhuma das duas direções. Então, eu vou ter que decompor o vetor. O que significa decompor a força peso? Significa calcular, né, um vetor na direção, né, uma parte do peso na direção X e uma parte do peso na direção Y. Ok? Eu fiz isso há muito tempo. Então, quando eu falo em decompor alguma coisa, eu estou fazendo isso aqui. Ó. Não é um vetor que está só na direção Y, não é um vetor que está na direção apenas de X. O peso lá, como o plano está inclinado, ele está como se fosse na diagonal aqui. Então, ele tem uma sombra, uma projeção, uma sombra na direção X e tem uma sombra na direção Y. Tá ok? É como se fosse exatamente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É como se fosse exatamente, ok? Já que eu não tenho a outra versão, eu vou com essa mesmo, só que aqui eu utilizo isso aqui só para falar que quando você está inclinado em relação ao X e o Y, você tem componentes. E essas componentes que eu quero achar aqui. E quando eu achar essas componentes, eu vou ver para que serve, tá ok? Então, voltando lá, vamos explorar a parte de componentes. Qualquer coisa, deve ter um videozinho de uns 15 minutos lá falando sobre isso, quando eu conseguir usar aquela versão melhor lá. Então, tá aqui. Então, eu vou tentar quebrar essa força-peso em uma direção X, que vai ficar mais claro depois que eu fizer isso, e uma direção Y. Eu vou na Y primeiro, tá? Pelo seguinte, eu preciso decompor na direção Y. Então, se eu preciso decompor na direção Y, vamos lá então. Eu preciso de uma componente aqui. Então, gente, vamos traçar uma retazinha aqui, ó. Essa retazinha aqui, ó, ela tem que ser, tá? Vou colocar ela aqui. O Carlos, Oi. depois eu preciso essa sua aula gravada, porque eu embolei tudo aqui. Tá, mas não Tá preocupa bom? não. Vai acompanhando aí que depois eu disponibilizo o slide e você assiste a aula. Então, o que eu fiz? Eu preciso da sombra desse vetor. Da sombra em que direção? Na direção Y. Então, para que eu não exceda o comprimento dele aqui, ó, imagina que é como se eu tivesse virado o papel, como se eu estivesse fazendo tudo. Para você, talvez seja ainda mais fácil aí. Se você estivesse fazendo, você girar o papel aqui, colocar ele na horizontal e desenhar isso aqui, vai dar certinho. Quando você voltar ele para 30 graus, vai estar tudo certinho. Então, eu tracei uma retinha aqui só para saber até onde que eu posso traçar a componente. Então, vamos desenhar a componente aqui primeiro. Então. A componente, ela começa, o pedaço de X começa no mesmo lugar que o peso está e vai até aqui, ó, essa retinha para você não passar dela. Porque ela é uma referência para você não passar da ponta do peso. Aí eu vou colocar essa componente do peso aqui, tá? De laranja aqui, tá? Essa aqui é a componente do peso. Vou fazer uma de cada vez para ver se fica mais claro. Então, esse vetorzinho que eu desenhei aqui, ó, que não pode passar essa reta aqui da frente, é o que eu chamo de PY. É como se eu tivesse quebrado o peso em duas. Eu ainda vou desenhar outra. Uma delas é o PY. Tá, cara? Mas para que o PY? Agora eu tenho uma força na direção da normal. Tá? Essa força que eu acabei de desenhar, que é um pedaço do Y, depois eu ensino a calcular, é o PY. Ele
tem que ser igual a que outra força? Que outra força que tem nessa direção aqui, ó? A força que eu tenho nessa direção aqui é normal. Vamos desenhar normal aqui. Só que eu vou ter que desenhar normal. Não, vou desenhar. Você pode usar régua aí, eu não tenho, tá? Você vai ter que desenhar normal do mesmo tamanho desse aqui, ó. Tá? Mesmo tamanho. Por quê? Porque nessa direção, as forças que existem essa aqui é a normal, né? Por que eu não desenhei a normal antes, já que tinha superfície, eu sabia que ela existia? Pelo seguinte, eu não desenhei a normal aqui porque eu não sabia qual era o tamanho que eu tinha que desenhar normal. Como assim você não sabia? Aqui eu sabia que ela tinha que ser igual ao peso. E aqui, se não tinha ninguém na minha direção? Que tamanho que eu ia desenhar ela? Se eu desenho ela maior, não fica em equilíbrio. Se eu desenho menor, também não. Né? Então, eu precisava descobrir qual que é o pedaço do peso que ficaria nessa direção para que eu desenhasse a força normal. Ok? Então, por isso que eu desenhei o PY aqui. Então, o meu PY, ele é igual a quem? A minha normal. Olha só que a minha normal, quando eu estou num plano inclinado, reto, horizontal, ele é igual ao peso. Mas quando você inclina a superfície, é como se você virasse o papel, automaticamente você sai da direção. Olha só, a normal não está na direção do peso. Quem está na direção do peso? Um pedaço do peso, que eu chamo de PY, que é a componente, né? Essa daqui, ó, eu vou dar nome aos bois, é a componente do peso, ou pedaço, não vou desenhar pedaço para não ficar feio, né? É a componente do peso na direção, no eixo Y, na direção Y. Então é uma componente, uma parte, componente, tá? Da força peso, tá certo? Da força peso. É só ter calma aí que não é uma coisinha que você pega de cara assim, né? Tem que ter paciência mesmo. Então, essa componente, esse pedaço da força peso, como que eu calculo ela? Depois eu vejo como calcular, tá? Não preocupa não. Mas eu tive que quebrar o peso em dois, eu não desenhei o segundo ainda, para descobrir o tamanho da normal. E por que essa coisa não desce? Porque tem um atrito. Por que você não desenha um atrito, então, Carlos? Já que tem atrito, você já falou, por que você não desenha? Mas qual o tamanho que eu vou desenhar um atrito aqui? Eu não sei o tamanho que eu vou desenhar um atrito. Então, preciso antes descobrir o tamanho do atrito. E quem está tentando fazer esse bloco descer? O peso. Mas o peso não está de direção de Y. Então, tem um pedaço de Y que está tentando fazer esse negócio descer. Então, vamos lá desenhar agora o Y. Eu preciso de uma retinha aqui também, de novo, tá? Para não deixar eu passar da ponta do peso. Vou colocar ela do mesmo tamanhozinho ali da cinza. Por que eu desenhei essa primeira cinza aqui? Essa primeira cinza aqui eu desenhei, tá? Para que eu não passasse da pontinha do peso. Essa segunda, pelo mesmo motivo, para poder não passar da frente do peso. Por que eu não posso passar da frente do peso? Como é que eu quebro o peso em dois e um pedaço é maior que ele mesmo, né? Então, não posso. Isso aqui são referências, tá? Eu só não consegui fazer ficar exatamente bonitinho aqui, calma. Ele tem que formar um retângulo certinho, que ele não pode passar daqui, ó. Tá ok? Isso aqui tem que ficar... Essa reta que eu estou desenhando aqui, gente, ó, com toda essa dificuldade aqui, ela tem que ficar, tá? Paralela ao Y. Essa outra aqui, ó, tem que ficar paralela ao X. E essa daqui tem que ficar paralela ao Y. Eu vou chamar até, tá? Que aí vai ficar até mais fácil para você. Esse aqui tem que ficar paralelo ao X. Então faz de conta que é o X1. Nossa. E essa daqui é o Y1. Tem que ficar paralelo ao Y, tá? Então, só para você saber aqui. Então vou desenhar então agora a componente do peso. A componente do peso na direção X, eu vou desenhar aqui, ó. Bem na direção X, tá? De laranja também. Então, veja bem.
Agora eu tenho, na direção que não pode passar essa retinha cinza que eu desenhei aqui, eu tenho o que eu chamo de, vou desenhar aqui, PX. Então eu quebrei o peso em dois. Quem que é meu peso? O meu peso, eu quebrei a minha força-peso em duas. Tanto que se eu somar o meu PY mais o meu outro vetor PX, eu vou achar o meu peso, tá? Esse meu PX aqui, por que eu desenhei ele? Porque ele é a parte do peso que tenta fazer o bloco descer. E quem que é o PY? É a parte do peso que pressiona a superfície, o chão. Então, quando eu estou subindo o Morro do Capeta, né? E uma parte do meu peso parece que é como se eu estivesse me mandando para trás. Por isso que o morro é difícil subir morro, né? E a outra parte do seu peso tá fazendo você pressionar o chão, lógico. Senão, não vai ter atrito, você vai cair, você não vai conseguir andar, né? Então, por isso que não é fácil subir um morro. Tem uma força que te tá meio te puxando. O seu peso para de trabalhar. Assim, ele está trabalhando, só que ele não está te ajudando muito, vamos dizer assim, né? Ele está te atrapalhando um pouquinho. De certa forma, né? O problema é que ele está te puxando para trás. Mas se não fosse isso aqui, não teria atrito. E ele está te mantendo no chão, que também, se não fosse ele te manter no chão, pressionando a superfície, ia ter dificuldade de andar. Lógico, você não ia andar, né? Então, o seu peso, ele, entre aspas, quebrou em dois. Entendeu? Então, tem uma tendência para descer. Eu pergunto, Carlos, por que esse negócio não desce, então? Né? Porque existe um atrito. E agora que eu vou desenhar esse atrito. Por que eu vou desenhar esse atrito agora? Porque eu precisava saber exatamente isso aqui, ó, galera. Qual que era o tamanho da força Y? Tá faltando cor já, né? Qual que era? Deixa preto. Qual que era o tamanho, que aí fica mais fácil aqui. Ó, o atrito tem que ser desenhado na superfície, tá? Eu vou desenhar ele um pouquinho acima aqui, tá? Desculpa. É só para ficar mais visível, tá? Ele tem que ser desenhado aqui, ó, bem na superfície. Só para ficar um pouquinho mais visível, eu vou desenhar ele aqui, tá? Então, olha só, eu desenhei ali agora o atrito. Só agora que eu desenhei o atrito, porque só agora que eu descobri quem que é a força que está provocando o atrito, Ô, tá? Carlos, Oi, amigão, eu tô com uma dúvida aqui. pode falar. É o P, a força-peso, por que é a soma das duas? Por quê? Pode falar? Não era pra ser tipo a hipotenusa? Aí fazia o teorema de Pitágoras, esse negócio? Isso, eu vou Ou não? chegar lá, eu vou chegar lá. Eu falei, eu até falei com medo. Vou chegar lá. Por enquanto, eu estou falando de vetores. Se você somar os vetores, aí eu vou perguntar a mesma coisa que você perguntou em outras palavras, no caso, mas se eu for mexer aqui, esse trem vai virar um triângulo, ó. O peso, esse PY, e se eu pegar esse PX, né, perdão, se eu pegar esse PY e empurrar ele aqui para frente, ó, ele vai fechar um triângulozinho aqui, ó. Aí vai dar uma hipotenusa, um triângulo e tal. Aí eu vou ter que. Beleza, se você usar esse recurso que eu vou explicar depois, aí você acha o valor. Você acha o valor do peso. Tá? Que eu até esqueci de colocar aqui. Depois eu vou colocar aqui o valor do peso. Pra gente calcular, né? Colocar hipoteticamente aqui uma massa. Tá? Uma massa aí de calcular a força-peso. Né? A força-peso aí nós já calculamos várias vezes. Então a força-peso é de 20 newtons. Então quando eu começar a falar de valores, aí eu não posso falar isso aqui não. Isso aqui não é para calcular um número. Isso aqui é só para mostrar que o vetor, se eu pegar o vetor, essa setinha, que eu chamei de px, somar ela com py, eu acho a de vermelho que é o peso. Tá? Por enquanto é só uma representação. Isso aqui, na verdade, é só uma representação de vetores. Ainda eu não estou calculando, tá? É só a soma vetorial, na verdade. Tá ok? Eu não Ah, estou entendi. calculando o valor, não. É como se fosse juntar os dois vetores, vai dar a peso. Exatamente. Se eu juntar os dois Tá, vetores entendi. de laranja, vai dar o de vermelho, tá? Mas ainda não estou ensinando a fazer o cálculo dele ainda não, tá ok?
Não estou ensinando a fazer o cálculo dele ainda não. Tá Então, bom, tá bom. eu calculei o PX com que objetivo? Eu calculei o PX com o objetivo de descobrir o atrito. Então, quer dizer que o PX ele é igual ao atrito. Opa. Então, quer dizer que meu PX ele é igual ao atrito. Né? Então quer dizer que e isso aqui, né, é a componente que eu falo da força. Eu falei que escrevi outra coisa. Então, aqui eu vou escrever do jeito que é componente X, né, componente X da força peso. Então, eu vou colocar aqui o peso. Vou obedecer a legenda que eu estou utilizando aqui, da força peso. Só para economizar espaço aqui. Bem, para o texto, né, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou interromper ele aqui, tá? Aí esse finalzinho eu vou até retomar no próximo vídeo, tá? Mas é só para aproveitar e manter uma organizaçãozinha aí, beleza? Então, até o próximo vídeo, galera.